Recentemente, eu aproveitei o feriado de Páscoa para assistir uns filmes que estavam na minha watchlist há um tempinho, e um desses filmes foi Pânico 7. Sou muito fã da franquia Pânico, eu já assisti várias vezes todos os filmes, e eu tava bastante ansiosa pro lançamento do 7, principalmente por algumas questões ali de polêmica que envolveu os bastidores, eu não sabia como isso ia afetar o resultado do filme. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu não vou fazer um resumo do filme. Hoje eu tô aqui pra ranquear todos os filmes de Pânico na ordem dos meus favoritos. Oi, eu sou a Helena, sou técnica em cinema e audiovisual e por aqui eu trago filmes, cultura pop, vou começar a trazer literatura também, vlogs da minha rotina e tudo que vier na minha cabeça. Eu não vou resumir todo o filme de Pânico, mas eu tenho algumas coisas pra falar sobre ele. Começando pelo lado cineasta, eu acho que Pânico 7 não deveria nem existir. Ele não é um filme inovador para a franquia, ele não traz nada de novo na história, não tem elementos que causam assim uma surpresa no público. Que para uma franquia tão longa que existe há 30 anos, eles precisam ou saber a hora de parar, que a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, ou então pelo menos trazer novos elementos, um roteiro diferente. A franquia claramente tem medo de perder a audiência, então eles ficam batendo na tecla dos mesmos personagens e trazendo pelo menos um ou outro do elenco original pra fazer o povo ir pro cinema assistir. Não acho que isso seja uma campanha muito assertiva, até porque o intuito deles com Pânico, com os últimos Pânicos, né, do 5 em diante, era trazer um público novo, meio que se conectar com a geração Z e atualizar a franquia que começou lá nos anos 90, né? Só que a gente não vê isso acontecendo, principalmente em Pânico 7. Agora, o meu lado fã da franquia se divertiu com o novo filme, porque eles trazem muita referência aos filmes originais, né, ali aos 4 primeiros, mais ou menos. Então eles apelam bastante pra nostalgia. O próprio filme começa ali com um casal que vai pra casa onde aconteceu o crime em Woodsboro no primeiro filme, né? E a casa virou meio que um Airbnb, assim, turístico, um ponto turístico. E eles vão pra passar a noite lá, pra falar, fazer referência ao filme original. E eles ficam lá fazendo um baita num fanservice, tipo, ah, foi aqui que aconteceu tal coisa, ah, foi aqui que o Stu foi morto. Eles ficam repetindo tudo que já aconteceu nos outros filmes até agora, logo na cena de abertura, antes da primeira morte ali acontecer. E como fã, é muito legal a gente assistir, a gente lembrar, ah, nossa, isso aconteceu aqui, ah, que legal que eles trouxeram tal elemento que estava em tal filme. É muito legal, só que se escorar só nisso é um grandíssimo de um erro. E aí trazem de novo a Sidney, coitada, que não cansa de apanhar, pelo amor de Deus, é todo filme, todo ano, pelo menos uma vez por ano, acontece uma desgraça na vida da mulher. Daí começam os assassinos, os Ghostfaces ir atrás dela e da família dela. E tipo assim, já cansou, sabe? Eu tô cansada de assistir, imagino que a coitada da Sidney esteja cansada também. Mas então vamos ao que interessa, que é falar sobre o meu ranking de todos eles. Então eu vou falar do primeiro ao sétimo lugar, do meu favorito ao que eu menos gosto. Começando, claro, com Pânico 1. O original, o de 1996. Eu acho que é até meio clichê falar disso, porque a maioria dos fãs da franquia tem o primeiro filme, o original, como favorito, mas é porque não tem como ser outro. Pânico revolucionou totalmente o gênero do terror slasher, lá em 1996, porque era um tipo de filme que já tinha sido saturado, as pessoas não estavam muito empolgadas, assim, pra esse gênero mais, né? E o terror, principalmente o terror slasher, também nunca foi levado muito a sério dentro do cinema. E o que Pânico fez, que foi genial, foi pegar uma atriz que estava muito em alta, que no caso é a Drew Barrymore, fazer a divulgação, o marketing do filme em cima disso e matar ela na cena de abertura. Imagino que todo mundo no cinema ficou gag com essa info, porque assim, tava todo mundo indo assistir a Drew Barrymore, pensaram, ai, essa vai ser a Final Girl, que sempre tem todo filme de slasher, porque eles não vão ter coragem de matar ela. E eles fizeram totalmente ao contrário, mostraram quem tem culhão. E também Pânico, ele é aquele tipo de filme pra quem tem medo de filme de terror. Ele não é muito assustador, ele tem um susto, um jumpscare, uma coisa ou outra, mas não é um terror sobrenatural, o que por si só já é mais leve pra algumas pessoas que não consomem muito do gênero, e ele tem muita comédia, então
é mais engraçado do que assustador, então, assim, deem uma chance porque vocês vão gostar. Em segundo lugar, vem um que é um tanto quanto polêmico. Por quê? Algumas pessoas, os fãs mais antigos, assim, não gostam muito desse filme, mas eu tenho as minhas justificativas e eu vou trazê-las aqui, que é Pânico 5. Pânico 5 no início era pra ser um reboot, né, do Pânico original, e acabou virando mais uma continuação, tanto que ele é intitulado só como Pânico também, assim como o primeiro, porque era pra ser uma coisa nova, aí no fim trouxeram os personagens originais, era pra misturar meio que um reboot com uma sequência. Na minha opinião, deu muito certo. Eu sinto que Pânico 5 foi o último que conseguiu se atualizar da franquia. Já vamos falar mais sobre o 6 e o 7, porque a partir daqui fica bem cansativo. Pânico 5 foi o último acerto que eles tiveram. E a Jenna Ortega, que Deus a tenha, porque agora tá canceladíssima, é uma boa atriz, que ela entrega bastante em Pânico. Gosto da dinâmica dela com a Amber, que é uma das Ghostface. O filme, ele tem umas pataquadas, assim, tá? Não vou dizer que não, ele tem umas coisas que são meio... não precisava. Mas eles fizeram um bom trabalho de inovar na franquia, mas trazer referência aos originais, trazer de volta os personagens que a gente já conhecia. Foi um acerto e tanto. O próximo da lista é Pânico 2. Eu me divirto muito nesse. Ele explora novos enredos, porque a Sidney já tá na faculdade. Tem o reencontro ali dela com a Gale, que eu gosto muito. Eu acho o Ghostface ali, o final, a revelação da motivação do assassino e de quem é o assassino, meio fraca, tá? Eu, quando assisti pela primeira vez, eu esperava mais, eu tava bem confusa e, meu Deus, o que será que tá acontecendo? Não é tudo isso, mas ele é um filme que vale muito a pena, eu gosto do segundo filme. E o próximo é Pânico 4, que cresceu muito em mim depois que eu assisti ele mais de uma vez. Da primeira vez que eu assisti, eu não gostei muito, eu achei ele muito fraco, achei ele meio besta até, e na verdade ele é, só que assistindo de novo a gente entende que era esse o intuito. Tem o papel da Emma, que é importante, ele é relevante pra história e ela é uma personagem engraçada, pelo menos eu tenho bastante afeição à personagem dela. Tem vários memes icônicos que surgiram com Halloween, Massacre da Serra Elétrica, Madrugada dos Mortos, O Retorno dos Malditos, Horror em MTV, Aniversário Macabro, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo. Inclusive, depois de assistir ele umas 2 ou 3 vezes, eu cheguei à conclusão de que a motivação da assassina, né, da principal assassina desse quarto filme é melhor do que a motivação do assassino do segundo. Então vocês assistam e chegam à conclusão de vocês, se vocês concordam comigo ou não. O próximo filme é Pânico 3. Pânico 3, pra mim, ele já tava dando uma saturada. Eu acho que, assim, o quarto foi um acerto, porque eles conseguiram olhar pra frente, mas o terceiro filme, que veio, claro, antes dele, não, o terceiro filme já tava repetitivo, e não que o quarto não seja, mas é porque o 4 conseguiu trazer personagens novas que são carismáticas e que rendem uma boa história, diferente do terceiro filme, que é só uma encheção de saco. O que eu gosto, assim, no terceiro filme é que ele se passa no estúdio, né, boa parte dele se passa no estúdio, e eu gosto, eu acho legal, eu acho criativo, gosto como esse enredo foi introduzido. Mas a parte dos assassinatos, da motivação do assassino, a história, né, dos personagens principais que surgiram no primeiro filme, eu acho que bate muito na mesma tecla. Pânico 3, ele não é muito bom, mas ele tá ali no meio, entre o 2 e o 4, então ele até vai, sabe? Tipo, tá, ok, vou assistir pra assistir o quarto filme, ele até passa. Mas os 2 últimos da lista, que são respectivamente Pânico 6 e Pânico 7, são um erro enorme pra franquia. Eles não souberam a hora de parar, e é aquilo que eu comentei no início do vídeo, né? É muito importante, gente, pra uma franquia saber o momento em que, não, aqui deu, aqui é o nosso limite, vamos parar por aqui e acabou, vamos encerrar a franquia de um jeito bonito. E não é isso que Pânico tá fazendo. Que Pânico 5 foi bom, foi bem feito, trouxe uma atualização pra franquia, e eu acho que ele podia ter parado ali. Tipo, a gente fez aqui essa homenagem aos 4 filmes originais, a gente recomeçou, fez um filme que deu certo, vamos parar por aqui que a gente tá no auge? Não, foram lá e lançaram o 6. Aí o 6 por si só já é fraco. Aquele romance lá da personagem da Jenna Ortega, ai, sinceramente, ó, desnecessário. E já era um sinal pra eles falarem, ó, talvez a gente fez uma merda, vamos acabar por aqui? Vamos fingir que o 6 não existe? Não, foram lá e fizeram o 7, olha só que bacana. E o 7, ele já, como eu disse, né, teve polêmicas na pré-produção dele, na época
porque ele estava começando a nascer, na época que confirmaram o Pânico 7 já começou a ter problema com os bastidores, principalmente com a saída da Melissa Barrera e da Jenna Ortega, da franquia. A Melissa Barrera declarou apoio à Palestina durante as guerras, né, de Israel e Palestina, e aí ela foi demitida porque não pode se posicionar contra Israel. Faça-me o favor. E a Jenna Ortega, que não concordou com isso, se demitiu também. Falou, então se ela não vai voltar, eu também não vou voltar. Já que vocês estão querendo tumultuar, então eu não volto também. E aí todo mundo já pensou, bom, vão cancelar Pânico 7. Infelizmente não. E aí fizeram esse filme repetitivo, que não traz nada novo, que não traz personagens cativantes. Tipo, eu amo ver a dinâmica da Sydney e da Gale. Eu gosto muito de ver elas atuando juntas. Mas eu já tenho 6 filmes antes pra apreciar isso, sabe? Precisava de mais um? Não precisava. E o 7º filme também não tem uma morte memorável, não tem um personagem querido morrendo. Eu até cogitei que eles fossem realmente matar o marido da Sydney, mas eles não tiveram essa coragem. O que, sinceramente, se fosse os primórdios da franquia, com certeza esse homem tinha acabado morto. Eles até trazem a duplinha de irmãos ali que a gente conheceu no 5º filme, que são carismáticos até, mas tipo assim, eles eram carismáticos no 5º filme. No 7º filme, eles só são meio chatos. Não sei explicar. Eles não estão tão legais quanto eles eram. Talvez seja a minha memória do 5º filme me sabotando. Pode até ser. Mas enfim, o 7º filme ele tá ali, né? Ele existe. Tipo, se a gente for parar pra assistir a franquia inteira, tu vai acabar assistindo ele. Mas eu acho que pra a gente apreciar os bons da franquia, a gente assiste só até o 5. A gente finge que o 6 e o 7 não existem. Mas então foi isso. Qual é a ordem de vocês? Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.